Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com os dos seus servos. Começo em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. É o pessoal testemunho que, da maneira que eu descobri o Alcorão é uma cópia de mentira dos arabianos que tiraram a palavra na Bíblia e depois fizeram uma desmodificação por seus significados para aproveitar construir o livro do Alcorão para ensinar as pessoas língua árabe no mundo. Depois de língua árabe crescer, os arabianos ficaram a colonizar o mundo. Isso é o que foi revelado perante a Deus na minha mente sobre o assunto deste livro do Alcorão sagrado. Por que eu digo que o Alcorão é uma mentira? Aqui no Alcorão sagrado, no Surat Al-Imran, versículo 45, a palavra de Muhammad pregou-se assim. Dizem que amparo primeiro rezo a Deus para me afastar com comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos alguns seus servos. Começo em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Surat Al-Imran, versículo 45. A palavra diz: enquanto os anjos disseram, ó Maria, enquanto os anjos, já não é um anjo. A palavra do nascimento de Jesus Cristo veio um anjo, Gabriel, que vem para falar com a Maria. Essa é a ensinatura de Jesus Cristo para rejeitar o pai dele, carpinteiro. Então, o Muhammad, por acrescentar essa marquiriadez de Jesus, disse que enquanto os anjos, já não é anjo, os anjos é a partir de 2 anjos. Não será 3, não será 4, não será 5. Surat Al-Imran, versículo 45, disse que e quando os anjos disseram, ó Maria, Allah te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro mundo, e que se encontra entre os próximos de Allah. Esse é Muhammad, primeira página de mentira de Muhammad. Então, a realidade na palavra que vem aqui na Bíblia diz assim: Jesus visita a cidade de Nazaré. Esse é o livro de Mateus. Aqui na Bíblia não existe o evangelho de Jesus Cristo, da maneira que eu aprendi a Bíblia. Aqui primeiro, nesse Novo Testamento, desse o evangelho, primeiro livro do Novo Testamento foi o evangelho de Lucas e de Mateus, que fala sobre o assunto de pilar de nome de Jesus Cristo. O segundo livro no Novo Testamento, esse é o evangelho acusado como de Jesus Cristo. Vem o evangelho de Marcos, que fala sobre o assunto da palavra de Jesus. O terceiro evangelho vem Lucas. O quarto evangelho vem João. Esse João, o evangelho dele, é onde que ele testemunhou-se assim. O evangelho de João, versículo 1, a palavra diz assim: no princípio, antes de existir qualquer coisa no mundo, a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. É onde que foi construído Deus por Trindade. O nome do Pai apontar própria a sua cabeça. Você que recebeu esse fé.
o nome do filho, apontar o seu ombro esquerdo, onde que tem seu coração, que se agita o seu pensamento, para ter essa fé. Você mesmo que recebeu essa fé. O nome do filho, apontar o seu ombro direito, onde que se acumulou as suas forças para forçar o seu fé, agitar as pessoas, seguir o que da maneira que você está a ver. Então, onde que vem? No princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, que agora é Jesus Cristo, e Jesus Cristo era, agora é por Espírito Santo, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, vem por Espírito Santo e foi para não sei onde que vê o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Amém. Esse já é João. Esse é diferente de pregação desses, os seguidores de Jesus Cristo, a partir de Mateus até Muhammad. Então ele disse que Jesus visita a cidade de Nazaré. Mateus capítulo 13, versículo 53. Disse que enquanto Jesus terminou de ensinar essas parábolas, deixou aquele lugar, 54, e partiu para a sua cidade natal. Ele começou a ensinar na sinagoga dele, e todos ficaram muito admirados e perguntavam entre si onde ele conseguiu essa sabedoria e de fazer pregação e esse poder de fazer milagre. 55. Esse homem não é o filho do carpinteiro? Esse é José. Essas são as pessoas que lhe viram Jesus Cristo a ser nascido, a sair na barriga da mãe, no casamento desse carpinteiro José com a Maria. Onde que eles ficaram admirados depois no significado que Jesus Cristo abandonou muito tempo sem pisar em casa. Quando apareceu aí em casa dele na terra natal, vem com essas então majestação de pregação da palavra de Deus, grande magia. Então as pessoas ficaram admiradas. Onde ele conseguiu essa sabedoria de fazer pregação e esse poder de fazer magia? 55. Esse homem não é o filho do carpinteiro? Esse José. O nome da mãe dele não é Maria? Ele, continua aqui, ele não é irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas? Vem 57. Não vivem as suas irmãs aqui conosco? Então, de onde é que ele conseguiu tudo isto? Enquanto e não queria saber dele. Mas Jesus lhes disse: todos os profetas é respeitado em toda parte, menos as suas próprias terras e em sua própria casa. E Jesus não faz muitos milagres lá, pois o povo não tinha fé de crer em Jesus. Então, aonde que Jesus Cristo, quando ele estava a circular lá fora, lá, é onde que havia os discípulos deles, esses Marta Mateus, que começaram a fazer pregação na Bíblia. Primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Ele é que explicou, ele é que escreveu. Esse Mateus lhe conheceu Jesus Cristo quando é grande, está a fazer pregação. Mateus não se conheceu Jesus Cristo onde que ele foi nascido. Mateus se conheceu de Jesus Cristo onde que estava a andar a fazer pregação. Então lá é onde que Jesus Cristo pregava que o nascimento dele foi por o poder do Espírito Santo. Deus enviou um anjo a vindo do céu. Deus está no céu, numa de que aqui na terra Deus não tem. Porque a fé de Jesus Cristo, ele como aqui nunca viu Deus, então ele estava a ver que Deus, acho que lá no céu, onde que a vista dele não consegue furar, acho que Deus está lá no céu. Então Deus enviou anjo a vindo de lá no céu para vir se encontrar com a Maria, para a Maria pegar grávida por poder do Espírito Santo, para vir ser nascido Jesus Cristo por poder do Espírito Santo. Então Jesus Cristo é um filho de Deus. Mas enquanto ele chegou aqui na terra natal,
Diz que enquanto Jesus terminou de ensinar essas palavras, deixou aquele lugar, 54, partiu para a sua cidade natal, aonde que Jesus foi nascido. Então, essa pregação ele estava a fazer fora. Passando anos, ele então levou os seus discípulos, entraram então na terra natal, onde que ele foi nascido. Ele começou a ensinar na sinagoga dele. Todos ficaram muito admirados e se perguntavam entre si onde ele conseguiu essa sabedoria de pregação e esse poder de fazer milagre. 55. Esse homem não é o filho de carpinteiro? Essas são as pessoas que viram a Jesus Cristo ser nascido na terra natal. Então, a mentira de Muhammad no Alcorão é onde que ele estava a testemunhar nessa pregação de Jesus Cristo, no Mateus, versículo 40, né, no Surat Al-Imran, versículo 45, diz que enquanto os anjos, ainda mais diz os anjos, o nascimento de Jesus Cristo pregava que um anjo, Gabriel, é que falou com a Maria, mas o Muhammad, mentira dele, diz que os anjos, enquanto os anjos disseram, não sei quantos anjos, ali então conta aí que não tem mais, quando vir que enquanto os anjos, já é a partir de 2 para a frente, disseram, ó Maria, Allah te anuncia o seu verbo, cujo nome será Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro mundo, e quem se encontra entre os próximos de Allah. Aí então, os natales que foi nascido na mesma aldeia com Jesus Cristo, ele conheceu que Jesus Cristo é um filho de um carpinteiro e é um filho de uma mulher que é Maria, que é carpinteiro, casou a Maria, lhe engravidou para ser nascido Jesus Cristo, mas por magia de Jesus Cristo, ele se apresentou como um filho de Deus que foi nascido por Espírito Santo. Então, Muhammad também vem para fazer pregação de apoiar a criadez de Jesus Cristo, lhe chamar Masih Isa ibn Maryam. Então, construíram os arabianos ao Corão, usaram a capa de Muhammad para aproveitar e ensinar as pessoas língua árabe para colonizar o mundo. Então, aí mesmo, Deus revela que o Alcorão é uma mentira, a Bíblia é uma extravio. Então, é preciso aí escutar bem, pessoal. Essas coisas estamos a levar brincadeira. Nós aqui estamos a se derramar sangue, a se matar, a se ofendermos, a se desprezarmos por causa de seguir essas coisas sem compreender bem. Só ouviu? Eu vi. Está escrito, eu vi, está escrito, eu vi, está escrito. Então, Muhammad disse que Jesus Cristo não morreu. Esse então já é fé de Muhammad. Jesus Cristo disse não morreu. O que é o morto que vai se surgir? Deus, no mandamento do livro de Deus que lhe enviou Moisés, no Êxodo 20, versículo 12, Deus lhe disse assim, o Moisés, para dizer ao seu povo, que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Respeita o seu pai e a sua mãe, assim você terá muitos anos de vida que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E no Levítico capítulo 20, versículo 9, Deus disse assim ao seu povo, quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será um morto. A própria pessoa será culpada da sua morte, porque ele desprezou o seu pai e desprezou a sua mãe. Então, quem designa o morto é Deus. Você basta desobedecer essa recomendação. Significa que Deus é que vai saber da maneira como que vai te enviar você dentro dos seus mortos. Então, Jesus Cristo, ele desprezou, primeiro, desprezou o pai dele. Esse carpinteiro referido, quando ele abandonou na terra natal, ele não se apresentou com os seus discípulos como ele é um filho de um pai dele, esse carpinteiro.
Então, no Mateus capítulo 10, o gajo, então, quando construiu esse grupo dele cristão, acabeçaram, Mateus capítulo 10, versículo 34, acabeçaram disse que divisões por causa de Jesus. 34, disse que vocês não pensam que eu vim trazer paz no mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito de guerra de espada. 35. Eu vim para fazer com que estas conflitos de guerra de espada acontecer. O filho ficará contra ao seu pai. É onde que ele ficou contra com esse pai dele carpinteiro, abandonar na terra natal para vir se apresentar ali fora com os Marta Mateus, discípulos deles, que o nascimento dele foi nascido por poder do Espírito Santo. A filha ficará contra a sua mãe. O significado é que essas todas as mulheres que vão ficar a se licenciar no grupo cristão são as pessoas que vão ter fé também de se inimizar com as mães. E a nora ficará contra a sua sogra, 36. E o inimigo de uma pessoa será os da sua própria família. O que é a família? É essa guerra que está a acontecer lá em Cabo Delgado. Aquela é inimização entre famílias. Os que estão a se matar lá são entre famílias, por causa deles se licenciar no grupo cristalismo e língua islã árabe. O significado que Muhammad, ele adorou Jesus Cristo como é um filho de Deus, 100% do que esses cristãos adoraram Jesus Cristo como é um filho de Deus, 70%. E depois cristão está ali a envergonhar o filho de Deus que ele morreu, o terceiro dia ressuscitou. Quando o filho de Deus não pode morrer, então Muhammad, ele não acredita que ele morreu com a fé que foi acrescentado na fé de Muhammad depois de ver essas escritas. Então disse que não morreu. Somente assim, quando chegou o destino de sair, ele como é o filho de Deus, Deus fez se estender ao pé dele, porque vai ficar próximo de Allah. Então subiu para no céu, então não morreu, somente ele há de vir. Mas ele era um dos malcriados e morreu por julgamentos dos malcriados de Israel. Consoante de Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida para você viver aqui na terra. Jesus aqui disse que o filho ficará contra ao seu pai e ele ficou contra com o seu pai e se apresentou como ele foi nascido por Espírito Santo. E no Mateus capítulo 10, versículo 37, onde que Jesus concluiu, disse que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, esta pessoa não é favorecido comigo. E se você vai amar o seu pai e a sua mãe, você vai apanhar favorecimento com Deus, não é com Jesus, porque Deus é que recomendou. Esse é o 5º mandamento, Êxodo 20, versículo 12, que você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida para você viver aqui na terra. A recomendação de Jesus Cristo disse que quem vai amar seu pai ou sua mãe, mais que você gostar de Jesus Cristo da maneira como que ele não amou o pai dele e não amou a mãe dele, você não é favorecido com Jesus Cristo. Então ali, em árabe chama-se Masih Isa ibn Maryam. Então aí tem que ver que as pessoas que querem para favorecimento de Jesus Cristo, ele tem que se licenciar na religião para fazer oração, para ele procurar o favorecimento de Masih Isa ibn Maryam. Muhammad foi um pastor que pregava sobre o assunto de apoiação de malcriadores de Jesus Cristo. Ele lhe chamou Masih Isa ibn Maryam. Somente agora está ser adorado o campo de Muhammad, que está lá em Meca, esse que chama-se Al-Kaaba, por causa de Muhammad, de testemunhar que esse filho de Deus ainda não morreu. E como cristãos estão a acreditar que Jesus morreu, então Muhammad construiu o grupo Islã, que foi acrescentado fé 100% que Jesus não morreu, ele foi no céu e ele há de vir. E quando vir aqui vai casar e vai nascer criança. Numa de que Deus diz que respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos você para viver aqui na terra. Mas a criadez de Jesus Cristo disse que quem vai respeitar o pai dele ou a mãe dele mais que respeitar Jesus Cristo, essa pessoa não há de ser favorecido com Jesus Cristo. Então já Jesus Cristo tem poder mais que Deus, ou tem poderes próximos de Deus, por
causa de Jesus Cristo rejeitar a recomendação de Deus, consoante de graça de Deus que lhe agraciou Jesus Cristo para ter essa magia. Essa história são Marta Mateus que começou a escrever na Bíblia, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem um evangelho na Bíblia. Aqui na Bíblia não tem um evangelho. Vem Novo Testamento. Está vendo? A escrita aqui vem Novo Testamento na Bíblia. Vem Novo Testamento. Dentro desse Novo Testamento, quando estão a abrir, está a encontrar o Evangelho de Mateus. Esse aí que é primeiro o Evangelho de Mateus. Ainda, ao abrindo, ao ultrapassar esse Mateus, vai vir encontrar o Evangelho de Marco, o segundo livro. É o Evangelho de Marco, a saindo de Mateus. Aí nesse Evangelho de Marco, o terceiro vai encontrar o Evangelho de Lucas. A saindo do Evangelho de Lucas, vai encontrar o Evangelho de João. Encontra o Evangelho de João. A sair no Evangelho de João, vai vir encontrar o Evangelho dos Atos. Vai vir encontrar o Evangelho dos Atos. Não encontra aqui na Bíblia o Evangelho de Jesus Cristo. Até aí no Alcorão vê o Evangelho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que contam para apoiar a malcriadez de Jesus Cristo, de rejeitar o pai dele e de rejeitar a mãe dele. Então, o Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, na Bíblia não existe, nem no Alcorão não existe. O Evangelho que está aqui começa de Mateus até Muhammad, que usa o pilar de nome de Jesus Cristo. Então, onde diz quem ama seu pai ou a sua mãe, no Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe, mais que do que Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecido com Jesus Cristo. E quem ama seu filho ou a sua filha, mais do que Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecido com Jesus Cristo. 38 diz que quem não tomar a sua cruz e me seguir, esta pessoa não está favorecido com Jesus. Quem não tomar a sua cruz. Quem não tomar a sua cruz. O julgamento de cruz na Israel não foi um julgamento das pessoas santas. Nas pessoas santas. Foi um julgamento das pessoas malfeitoras de Israel. As pessoas que estão a criar conflito no país, até todo o povo ficar a tremer por ter medo daquelas pessoas. Então o governo é que julgava aquelas pessoas, consoante da reclamação do próprio povo, para construir a paz. Então, o julgamento de Jesus Cristo disse assim, Jesus no templo, no Mateus capítulo 21, versículo 12, disse que Jesus, enquanto entrou no templo, esse chama-se no mercado do templo, expulsou de lá todos os que comprava e vendia coisas e derrubou as mesas dos que trocava dinheiro. Numa daqui, primeiro ele apontou nos câmbios onde que trocava dinheiro. O gajo fez confusão aí. Da maneira que ele andava nas machambas das pessoas, no Mateus capítulo 12, versículo 1, andar a roubar trigo das machambas das pessoas. Então entrou no mercado de central, entrou e derrubou as mesas que as pessoas que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse, as escrituras dizem, minha casa será chamada casa de oração. Vocês, porém, a transformaram num esconderijo dos ladrões. O governo ali fazia como um lugar de comércio para os comerciantes. Mas como a lei de Israel era que os gatunos desconseguidos são crucificados, então ali os gatunos só estavam a se esconder
não conseguia derrubar por ter medo de ser crucificado com o governo. Então, Jesus Cristo derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar os gatunos a roubarem bem. E esses povos reclamaram a falar assim sobre o assunto do julgamento dele. Presença de Pôncio Pilatos, o mais cruel dos governadores romanos, responsável pela crucificação de milhares de pessoas. O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão entre o nosso povo! Ele causou um tumulto no mercado do templo! Qual será a sentença dele? Condene-o! Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, nenhum. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias, um rei. Um rei? Então, você é o rei dos judeus? O senhor o está dizendo. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Na Galileia? Este homem é da Galileia? Neste caso, vamos deixar que Herodes o julgue. Ele ainda está aqui em Jerusalém, não está? Então, o costume do rei era o que dentro dos todos os gatunos que é conseguidos e recorridos para ser crucificado, porque anualmente era crucificado, seu gatuno ser acumulado até depois da festa de Páscoa, pão sem fermento. Então o rei tirava aqueles todos os gatunos à frente do povo, então o povo escolhiam as pessoas normais, um deles tem que ser sortado, mas tem que ser acompanhado até no lugar onde que vai ser crucificado os outros, para ele assistir, depois daí lhe libertar, para ele ganhar o arrependimento consoante daqueles comportamentos. Então o rei tirava todas as pessoas, o próprio povo escolhiam as pessoas, uma pessoa que merece para lhe libertar naquele julgamento. Então tirava. Então o rei, a mulher do rei, lhe ameaçava o rei, a dizer que essa pessoa é um inocente. Eu sonhei num sonho de horríveis nessa noite. Você não pode se intervir no morto dessa pessoa. Mas o rei disse que para isso aí é uma lei reinados nessa governação desde os princípios. Eu não posso se atenuar. Só que o que eu vou fazer? Vou tirar esses pesados, Barrabá, junto com Jesus. Então vou perguntar ao povo, interessa os dois, porque se eu vou pôr os quatro, o povo vai escolher entre aqueles os dois, Jesus com Barrabá não há de safar. Só que eu quero ver Barrabá e Jesus, qual é que as pessoas vão escolher ser normal. Então Jesus, o rei perguntou ao povo, vocês povo quer que se fosse que eu, Jesus que é chamado Barrabá, que Jesus que é chamado Cristo e Barrabá, eu tenho que sortar a quê? O próprio povo dizia que sorta lá Barrabá, crucifica lá Jesus. O próprio povo que conhecia a marquiriadez de Jesus. Não é nós, ou esses Marta Muhammad que escreveram essa mentira do Alcorão nos seus arabianos para construir o Alcorão, para aproveitar as pessoas, ensinar a língua árabe para colonizar o mundo. Essa é outra parte. E a parte que está na presença de Jesus Cristo é outra parte. Então, para a pessoa compreender bem, preciso ligar essas coisas aqui e rezar bem Deus para te mandar uma pessoa entender bem. Qualquer maneira torna-se difícil. Então o povo dizia assim: portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás. E prenda este homem. Sim, solte Barrabás. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Você, açoitem. O que você está esperando, Pilatos? Ele é Jesus! Por que vocês o atormentam?
Levante-o. Mas continuaram a gritar bem alto para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos condenou Jesus à morte. Soltou Barrabás, o homem que queriam, o que havia sido preso por tumulto e assassinato, e entregou Jesus para ser crucificado. Afastem-se! Afastem-se! Saiam! E dali mesmo Jesus foi crucificado como um dos malfeitores, e foi 3 pessoas que foram crucificadas. Não foi Jesus Cristo sozinho. Eram 4 pessoas, foi escolhido uma pessoa entre 4, o próprio povo escolheu para soltar um homem chamado Barrabás e crucificar a Jesus. Então, as pessoas que vão dizer que Jesus Cristo morreu no cruz, derramou sangue dele para nos lavar nosso pecado, nós aqui somos salvos, por causa do sangue de Jesus Cristo, ele morreu na cruz, por causa de defender sangue da humanidade. Sim, são os ladrões que estavam rodeados no mercado do templo de querer roubar. Eles conseguiram de roubar, por ter medo de ser crucificado. Jesus Cristo decidiu derrubar, criar conflito no mercado, derrubar mesas para os seus colegas roubar bem sem ter medo. Então o governo, em vez de crucificar as pessoas que roubaram naquele dia, foi crucificar Jesus Cristo. Então ele carregou a cruz dos ladrões que roubaram naquele dia. Então, depois dali, de ele fazer essa confusão, de derrubar mesa no mercado com o seu grupo, porque este homem, quando ele chegou lá no mercado, do modo como que ele se apresentou no Mateus capítulo 20, capítulo 15, versículo 24, Jesus ia dizer que eu fui enviado somente com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus foi enviado por povo perdido de Israel. Então, o Muhammad também foi um dos povos perdidos de Meca e que acreditou em Cristo por língua árabe. Ele lhe chamou Masih Isa ibn Maryam. Enquanto Jesus pregou na pregação dele, no Mateus capítulo 10, versículo 34, a palavra disse que divisões por causa de Jesus, não vê uniões por causa de Jesus. Então a palavra diz assim, que vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito. Eu vim para fazer com que estas coisas de conflito aconteçam. O filho ficará contra o seu pai. A filha... Então, por que ele lhe aconteceu este morto? Porque onde que eu digo que o Muhammad foi um dos mentirosos. Muhammad foi um dos mentirosos. Que Muhammad é a mesma coisa que os Marta Mateus, é a mesma coisa que os Marta Marco, é a mesma coisa que os Marta Lucas, é a mesma coisa que os Marta João, é a mesma coisa que Marta Ato, o Romano, não sei o Tessalonico, porque esses são uma das pessoas que conhecia o Jesus Cristo, por enquanto Jesus Cristo já é um agressivo. Os da verdade são as pessoas que lhe viram a Jesus a ser nascido. Porque esses programas de Marta Mateus, Marta Lucas, Marta João, Marta Marco, são esses programas que estão a mobilizar a vida de Jesus para serem identificados como uma pessoa que foi nascido por Espírito Santo. Então Jesus, enquanto ele abandonou na terra natal, andar a passear nos locais de fora, ele se apresentava como uma pessoa que foi nascido por Espírito Santo. Porque o pilar de criação do caminho cristão vem no Mateus capítulo 10, versículo 34. A cabeçada disse que divisões por causa de Jesus, não vê uniões por causa de Jesus. E por isso, os próprios que começaram a pregar essas palavras, porque o livro de Jesus na Bíblia não existe.
No Novo Testamento, o primeiro livro foi de Mateus, o segundo livro foi de Marcos, o terceiro livro foi de Lucas, o quarto livro foi de Mateus, de João, o quinto livro foi dos Atos, o sexto livro foi dos Romanos. Vê aí o Tessalônica, no seu Efésios, não sei o que é ir até para vir encontrar os arabianos, que esse é o Alcorão. É um livro do Novo Testamento sobre o assunto de pilar de nome de Jesus Cristo, mas o Evangelho de Jesus Cristo, nem na Bíblia, nem no Alcorão, não existe. Somente as pessoas, por fundar os Evangelhos, levaram ao pilar de Jesus Cristo. Então, o Evangelho que está na Bíblia, Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Ele é um filho de Deus, aí no Evangelho da Bíblia. Ele é um Deus por trindade, aí na Bíblia. Ele com Deus é um, aí na Bíblia. Deus é que se encarnou na barriga da Maria, aí na Bíblia. Então, no Alcorão, ele é um Deus 100% e não morreu, mas nascimento por Espírito Santo, os romanos, Muhammad acreditou. De ir no céu, Muhammad acreditou. Mas como ele é um filho de Deus poderoso, ele é um Deus por trindade, o assunto de morrer não é verdade. Isso é dentro da fé de Muhammad. É onde que o Muhammad se partiu. No caminho cristianismo, ele construiu o caminho Islã para acreditar que Jesus Cristo não morreu. Então, os cristãos acreditam que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou e depois foi no céu. O Islã é que Jesus Cristo nunca morreu. Então, aí já há um partidário. É porque vem divisões por causa de Jesus. E nem esses muçulmanos que acreditaram que Jesus Cristo não morreu não estão unidos, nem esses cristãos que acreditaram que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Não estão unidos. Ali cada cristão é cristão de verdade do que outro cristão. E muçulmano, cada muçulmano dentro dessas divisões é um muçulmano de verdade do que outros muçulmanos. Porque a cabeçaram vem divisões por causa de Jesus. Então, é por isso eu posso testemunhar que esses os dois livros é livro de Satana. Esse Satana que estamos a ouvir aí, que Satana, são esses Jesus Cristo que fez para aprofundar esses livros. É por isso que vai encontrar todos que estão a seguir esses livros aqui, totalmente nas cabeças e não são unidos. Não somos unidos. Eu também sou um dos que segue esses livros. Então nós todos não estamos bons nas nossas cabeças, porque cada um lhe veja o outro não está bom mais que o outro. Mas todos a recitar os mesmos livros. Então esses livros são livros satânicos, não é um livro sagrado. Jardim é este onde que nós estamos. Aqui nós não estamos no inferno. A oração que estamos a fazer a seguir essas orações desses satanas que aprofundaram esses livros, para nós morrermos, ser tirados aqui no jardim para ser arrançados. Aonde que há Muhammad é no inferno. Aonde que há Jesus Cristo é no inferno. Todas as pessoas que estão sendo tiradas nesse jardim aqui é arrançado no inferno. Porque aqui nós temos todas direito de brincadeira. Então nós aqui já estamos a maluquecer. Cada um dentro desse jardim aqui é dele mais que o outro. Cada um quer ter mandamento. Cada um estamos a apoiar mandamento dos outros. E cada um quer sair em casa dele para enviar o mandamento dele na casa dos outros. Então vem baralha de destruição, família contra família. Dentro da família, pessoas foram espalhadas para a pessoa sair na casa dele para ele querer mandar a casa dos outros. Numa de que você, por seu conhecimento, quer ser você um poderoso mais que Deus. E você tem pleno conhecimento perante a Deus mais que Deus. Mas por enquanto Deus está, diz que Deus está no céu. Outra vez que Deus está no meio de nós. Outra vez disse que onde que nós estamos, Deus está aí mesmo. Então a verdade é qual? Porque nós aqui estamos a maluquecer por causa desses livros satânicos. Esses são livros satânicos. Jesus Cristo é o primeiro Satã.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o segundo Satã. Aqui, quem que é um pouco normal e que nós podemos seguir para ser unido aqui, é o livro de Moisés. Aquele livro, basta nós colarmos esse Torá e pegar os 10 mandamentos, cada um que colocou 10 mandamentos no seu item. O dia de descanso já é o sábado. Mas esse Satanás, Jesus Cristo, no dia de sábado, onde que ele andava nas machambas dos nativos a roubar as pingas de trigo das pessoas, o acabeçaram encontra no Mateus capítulo 12, versículo 1. Diz que, a cabeçada disse que Jesus é o Senhor do sábado, já um programa do que as malcriadez dele. Diz que um sábado não é um sábado, esse é um sábado é por causa de respeito dele. Cada sábado esse programa dele só era andar nas machambas dos nativos e a roubar as pingas de trigo dos nativos. Então os nativos, enquanto voltavam no dia de domingo na machamba, encontravam aquele roubo. E depois de voltar ali, fazia o caça. Então sempre roubo aparecia nos dias de sábado. Os povos que obedeciam o mandamento de Deus, o quarto mandamento, como é um dia de descanso, então descansavam no sábado. Jesus Cristo era um furo dele, de andar nas machambas a roubar as pingas de trigo, porque o camarão não queria capinar nem trabalhar. O assunto dele é só mostrar a magia dele e mafiar as pessoas. Então, quando lhe encontraram, lhe perguntaram, disse que ele é o Senhor do sábado, já. E encontra ali no Mateus capítulo 5, versículo 17, a cabeçada disse que Jesus ensina sobre a respeito da lei. 17. Jesus disse assim: não pensa que eu vim para acabar com a lei de Deus que lhe enviou Moisés ou com o ensino dos profetas. Não vi acabar com eles, em si dar a verdadeiro significado deles. 18. Digo a verdade a vocês, enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra ou um único acento desaparecerá da lei de Deus que lhe enviou Moisés até que todas as coisas aconteçam. 19. Por causa, quem desobedecer ao menor dos mandamentos e ensiná-los outras pessoas a fazer o mesmo, serão considerados os menores no reino de Deus. Por outro lado, quem obedecer os mandamentos de Deus e ensiná-los outras pessoas, serão considerados os maiores no reino de Deus. Versículo 20. Digo a verdade a vocês, a não ser os súperes e os professores da lei e os fariseus, em fazer o que Deus quer, jamais entrarão no reino de Deus. Então, Deus, ele recomendou no dia de sábado, as pessoas não podem trabalhar. Jesus Cristo, no sábado, andava nas machambas dos nativos a roubar as pingas de trigo. E as pessoas, enquanto lhe perguntavam que o Senhor, sabe, você está a fazer as coisas que não é permitido fazer no sábado. Ele disse que vocês não leram. Davi, enquanto estava com fome, entrava na casa de Deus e comia o pão que era o consagrado a Deus. Então, Davi roubava a Deus. E Deus nunca comeu pão. Os pães eram consagrados a Deus. Quem deve comer? Se pão é consagrado a Deus, tem que comer a Deus. Deus nunca comeu pão. Quem comia o pão são os sacerdotes que trabalhavam no templo. Então, esses pães são consagrados os sacerdotes que comiam aqueles pães. Então, Davi errou, entrou na casa de Deus, comeu os pães que eram consagrados a Deus, que não eram para ele comer nem os seus seguidores. Mas ele comeu, o significado errou. Então Jesus Cristo estava a seguir esse erro de Davi. Ele, em vez de entrar na casa de Deus, então Jesus estava a entrar na machamba dos nativos e a roubar as pingas de trigo das pessoas. Então as pessoas é que soaram a trabalhar naqueles espingas. Deus não trabalhou para aqueles pães. Somente as pessoas que trabalharam tiraram a oferta para Deus. E Deus não se tirou o voz que já recebeu ou não. Quem comia são os sacerdotes. O significado que Deus não recebeu esses pães. Então, ali mesmo, vai encontrar que a ensinatura desses livros é a ensinatura de maluquice com as pessoas que pensam bem na cabeça. Esses livros, E por isso vai encontrar pessoas, basta dizer que vamos seguir fazer oração sobre o assunto da idolatria que foi aprofundado nesses livros aqui. É conflito, não é a paz.
Então, ele disse que nós não podemos pensarmos que ele vem para acabar com a lei de Deus que lhe enviou Moisés. Então, a lei de Deus que lhe enviou Moisés, o dia de sábado não pode se trabalhar. Jesus Cristo, no dia de sábado, andava nas machambas dos nativos a roubar espinga de trigo. Então, todos os cristãos que seguem o Jesus Cristo, desobedecem o sábado, estão a seguir no dia do domingo, já o dia seguinte do domingo. Então, acreditaram que Jesus Cristo é um filho de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por causa de perdão de pecado dos cristãos que acreditaram em Cristo. Vê Mohammed. Mohammed também acreditou em maricriadez de Jesus Cristo, mas ele corrompeu as pessoas que disseram que Jesus Cristo morreu e o terceiro dia ressuscitou. A fé de Mohammed disse que Jesus Cristo não morreu, porque um Deus poderoso que não pode morrer. Quem morre é um servo de Deus. Então Jesus Cristo não é um servo de Deus. Como que ele vai morrer? Ele não morreu. Somente quando chegou o destino, ele subiu, Deus enviou escada, ferro para ascender a ir no céu. Isso já é fé de Mohammed. Então, Mohammed se retirou no grupo dos cristãos que acreditam que Jesus Cristo morreu. Ele fundou o caminho dele de Islã, de acreditar que Jesus Cristo não morreu. Somente ele foi no céu. Então, ele construiu um grupo que chama-se Islã. Então, ele também desobedeceu o sábado, colocou no primeiro dia antes de sábado, que é a sexta-feira, por o desobedecimento dos mandamentos de Deus que enviou Moisés, que o dia de sábado tem que ser o dia de descanso. Então, dali mesmo, quando as pessoas vamos ver, podemos considerar que esses livros é um livro satânico que foi revelado para ensinar maluquice às pessoas, para nós aqui não se considerarmos e não se amarmos e não se respeitarmos, por causa de vir adorar esse maluquice que foi aprofundado nesses livros aqui, a seguir esse caminho de Jesus Cristo e Muhammad. E esses são os livros que usaram pilar as pessoas que aprofundaram, porque quem escreveu a história de Jesus Cristo, primeiro foi Mateus, o segundo foi Marcos, o terceiro foi Lucas, o quarto foi João, o quinto foi Atos, o sexto foi os Romanos. Aí está a ir aí no seu Tessalonico, no seu Efésios, no seu que todos esses escreveram o Evangelho, usaram o pilar de Jesus Cristo, mas não existe o Evangelho de próprio Jesus Cristo. Somente esses a gente aprofundaram o livro, chamaram o Novo Testamento como é o Evangelho de Jesus Cristo, mas o dono do livro, primeiro é Mateus, o segundo dono do livro é Marcos, o terceiro dono do livro é Lucas, o quarto dono do livro desses evangelhos é João, o quinto é Atos, o sexto é os Romanos. E todos esses livros aqui foi aprofundado lá na Roma, porque o primeiro cristianismo que foi se espalhar aqui no mundo foi católico. O significado é que este livro de Bíblia foi aprofundado na Roma, mas o pilar usara o nome de Jesus Cristo. Então vem divisões por causa de Jesus. No Mateus capítulo 10, versículo 34. A palavra de Jesus, o São Mateus descreveu assim, que Jesus nos disse, nós não podemos pensar que Jesus trouxe paz ao mundo. Essa palavra quem escreveu é Mateus. Jesus não vem trazer paz ao mundo, mas sim conflito de guerra de espada. Ele vem para fazer com que essas coisas de conflito de guerra de espada acontecer. O filho ficará contra o seu pai. Mandamento de Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para Deus te dar muitos anos de vida para você viver aqui na terra. Mas a escrita do Evangelho de Mateus, a apresentação do pilar de Jesus Cristo, disse que o filho ficará contra o seu pai. Deus disse que o filho tem que respeitar o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida para você viver aqui na terra. Mas a ensinatura do livro de Mateus e Muhammad e Lucas, João, a palavra de pilar de Jesus Cristo, o filho ficará contra o seu pai. Então, onde que a Jesus se apresentou que ele, o nascimento dele foi nascido por Espírito Santo. Então,
é um filho de Deus, que foi nascido por Espírito Santo. Então, todos cristãos, em tradução, em árabe é Islã, todos têm que acreditar como são filhos de Deus, não são filhos de um pai que se coabitou com a mãe. Aí é cada cristão e cada muçulmano. Isso é que é um pilar do caminho cristianismo em tradução islã e árabe. Então Deus é pai. O filho ficará contra ao seu pai. Então cada um pai dele é Deus. Aquele que te nasceu, que se coabitou com a tua mãe, já não é teu pai. A filha ficará contra com a sua mãe. A nora ficará contra com a sua sogra. O inimigo de uma pessoa será o da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais que do que a Jesus, que aprofundou este caminho cristianismo, não está favorecido com Jesus. Essa palavra quem escreveu hoje Marta Mateus, a vindo da Roma, os governantes que fundaram esse governo. Então, onde que eles enviaram esse governo? Aqui as pessoas têm que se licenciar no governo, o que as pessoas vão ficar a seguir é a recomendação governantes aprofundado no governo. Não é a forma de criação, de tradução dos seus pais. Então, se o seu pai vai ficar a reclamar, isso pode chamboquear na presença das pessoas, se o cara não, pode vir lhe carcerar na cadeia ou lhe matar de vez. Então tem que rezar na igreja e na mesquita para esse conflito ficar a crescer, as pessoas ficarmos a se inimizar entre nós, não se amarmos, nem se considerarmos. Então disse Jesus Cristo, não morreu. Está onde? Está no céu. Quem falou isso? É Mateus. Quem falou isso? É Marco. Quem falou isso? É João. Quem falou isso? É... Tudo que está nessa escrita de Jesus Cristo, os que falou não é Jesus Cristo, que falou é Mateus. E esse Mateus se conheceu com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo já cresceu e abandonou na família dele. Da maneira como que eu abandonei de Niassa para vir se arançar aqui na Ampula, que as pessoas me conhecem aqui quando eu já cresci. Então, qualquer forma que eu vou explicar aqui às pessoas que o meu nascimento foi assim. E consoante das minhas pregações, se tenho magia, consoante das minhas magias, todas as pessoas que vão me acreditar vai testemunhar que este cota aqui foi nascido assim. E as pessoas vão escrever para testemunhar os que vai à frente. Mas Jesus Cristo, quando ele voltou na terra natal, com as pessoas que lhe conheciam o nascimento. A palavra vem assim no Mateus, capítulo 13, versículo 53. Diz que Jesus visita a cidade de Nazaré. 53. Quando Jesus terminou de ensinar essas palavras, deixou aquele lugar, 54, e partiu para a sua cidade natal, aonde que Jesus foi nascido. Esses que aonde que foi nascido Jesus, esses os nativos é que testemunham o nascimento de Jesus, como é que foi. Ele começou a ensinar na sinagoga dele e todos ficaram muito admirados e se perguntavam entre si, onde ele conseguiu essa sabedoria e esse poder de fazer magia? 55. Esse homem não é o filho de carpinteiro? As pessoas que conheciam Jesus, o nascimento dele. De ver que a ser nascido. Como é que foi? Ele perguntou, este não é o filho de carpinteiro? Esse José que é o marido de Maria. O nome da mãe dele não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas? 56. Não vivem as suas irmãs aqui conosco? Então, de onde é que ele conseguiu tudo isso de fazer pregação e fazer magia? 57. E não queria saber dele. Mas Jesus lhes disse, todos os profetas é respeitado em todas partes, menos em suas próprias terras e sua própria casa. Já Jesus está se apresentar lá onde que ele gira, se apresentava como um filho de Deus.
que foi nascido por Espírito Santo. E as pessoas que não lhe conheciam acreditavam que este é um filho de Deus. Mas na terra natal, ele não se apresentou como um filho de Deus. Na terra natal, ele se apresentou como um profeta. Onde que diz aqui, e Jesus não diz aqui, todos os profetas, diz que Jesus e não queria saber nele, mas Jesus lhes disse: todo profeta é respeitado em toda parte, menos em sua própria terra e em sua própria casa. Profeta é respeitado todos os redor, mas na terra, se é profeta ser nascido aqui na Nampula, não é precisado aqui na Nampula, nem na casa da família onde que lhe nasceram aquele profeta. Essa é que é a palavra que Jesus Cristo se apresentou na presença da família. Mas saindo na família, lá fora ele é um filho de Deus que foi nascido por Espírito Santo. Então, dali mesmo onde que vai ver que Muhammad e os Marta-Mateus, esses são mentirosos. Jesus Cristo não foi nenhum mensageiro de Deus. Jesus Cristo foi um dos malcriados que perdidos. É por isso, ele nesse Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus então lhes disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. As ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, as pessoas que são perdidos é que estão a adorar Jesus Cristo como Deus. Por quê? Os perdidos são pessoas que foram desprezadas com Deus. Por exemplo, vamos levar o assunto de adultério. Só o adultério. Essa forma que as pessoas formaram o dia dos namorados no mundo e não formaram o dia dos casados. O adultério. Versículo 27, Jesus disse que Jesus ensina sobre o adultério. Diz que vocês ouviram o que foi dito os antepassados, que não cometem adultério. 28. Por lhes digo que todos aqueles que vão olhar uma mulher com uma vista de cobiçar, ele já cometeu adultério dentro do seu coração. Olhar só uma mulher com uma vista, não é olhar, cobiçar, linquistar, entrar dentro, desmontar roupa, lhe usar, esse é outro assunto. Olhar só, você cobiçar, você aí já cometeu o erro. E uma pessoa que cometeu adultério, ele tem que ser apedrechado até pena a morte. Disse que, portanto, se o seu olho direito fez com que vocês pequem, arranca um e joga um fora. Pois é melhor em que uma parte do seu corpo seja destruído do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Porque se as suas vistas você vai vir e começar a andar a ver nádega das mulheres e você não conseguir suportar, sempre você ficar a olhar, a cobiçar, a sua vista está 1000 vezes se você furar essas vistas ali, matar, você não ver nada. 1000 vezes se você ficar aqui a viver numa conta do jardim do que seu corpo ser tirado daqui, ser lançado no inferno. Essa é uma ensinatura de Jesus. Olhar só, mas vai encontrar cristão tem toneladas de cometidos de adultério. Perguntar disse que nós queremos em Cristo. O que é querer em Cristo? Cristo disse que você olhar só uma mulher com uma vista de cobiçar, você já está fora do caminho dele. Agora você vai receber em Cristo como? Se Cristo já está no céu, vai vir a quando? Esqueceu o quê? Ele deixou a palavra. Recebe essa palavra. Você já recebeu Cristo. Mas você está a cometer adultério, está a entrar na igreja do pastor, está a dançar música lá, está a ser cobrado lá, paga lá dízimo, gostar nada das mulheres que está a se acumular na igreja, disse que eu quero em Cristo. Isso é maluquice em Cristo. Enmaluquecer em Cristo, porque tem querer em Cristo e tem maluquecer em Cristo. Aí tem duas partes. Mas os cegos não vejam isso. Então diz aqui 29, isso aqui, portanto, se os seus olhos direitos faz com que você peque, arranque um e joga um fora, pois é melhor que uma parte do seu corpo seja destruído do que todo o seu corpo ser jogado no inferno.
Versículo 30. Da mesma forma, se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor que uma parte do seu corpo seja destruído do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Então, Jesus Cristo, não há nenhuma escrita dessas, os Marta Mateus que escreveram que quando você vai cometer adultério, desde que você vai querer em Cristo, Jesus Cristo morreu no cruz, sangue dele vem para salvar os adulteradores, então vamos adulterar, somente nosso fé tem que querer em Cristo. Querer em Cristo é seguir aquilo o que Jesus Cristo recomendou. Aí você quer em Cristo. Aquela parte que você vai falhar, aí você saiu no caminho de Cristo. Então, os Marta Mateus conheceu Jesus Cristo quando ele cresceu grande, em 30 e tal, enquanto ele está a começar a fazer a pregação. Mas os que foram, que conheceram Jesus Cristo, o nascimento dele, Jesus Cristo foi um filho de carpinteiro. Jesus Cristo esse foi um filho de carpinteiro. Muhammad foi um mentiroso. Os Marta Mateus foram mentirosos, os Marta Marco foram mentirosos, os Marta João foram mentirosos, os Marta Atos, o Efeso, todos foram mentirosos. Esses são planos dos romanos para colonizar o mundo. Não há nada que se trata aqui de salvação. Esses livros aqui, se nós já vamos ficar atento de inclinar desse livro aqui, nós já vamos ficar espalhados. 1000 vezes seguir o livro de Moisés, de 10 mandamentos. Mas o livro de Moisés, o dia de descanso é sábado. O livro de Jesus Cristo, por malcriadez dele, desobedeceu o sábado, semeou domingo. Malcriadez de Muhammad desobedeceu o sábado, semeou na sexta-feira. E esse mesmo Muhammad, no livro, esse mesmo, desses os arabianos, verso, da maneira como que esses palhaços estão nos palhaçar, eles dizem que o Alcorão foi um livro de Deus que foram revelado para as pessoas seguirem. E o livro testemunha-se. Na história dos arabianos, dos israelitas, de todos esses livros de coisas, testemunhos o livro dos arabianos. Ali, no Surat Al-Araf, versículo 163, a cabeçada diz assim, diz que interroga-os a respeito da cidade próxima ao mar, de como os seus habitantes profanavam o sábado, pescando, era o pescador, de como enquanto profanava o sábado, os peixes apareciam à flor da água em troca, não lhe aparecia nos dias que não eram o sábado. Assim os pusemos à prova por suas transgressões. 164. Recorda-te de quando um grupo deles disse que para os outros, por que enxotais um povo que Allah exterminará ou atormentará severamente? O outro grupo dos mensageiros disseram, fizemos para quem tenhamos uma desculpas até o vosso Senhor. Quem sabe o temerão depois. 165. Al-Arf. Mas enquanto se esqueceram de todas a exortação, salvamos aqueles que pregavam contra o mar, infligimos aos injustos um severo castigo por suas transgressões. 166. Al-Araf. Enquanto os desobedecidos profanaram o que lhes havia sido vedado, dizemos-lhes, sede os cimos desprezíveis. O dia de sábado. No Alcorão não há nenhum julgamento que Deus testemunhou que as pessoas que desobedeciam o dia de sexta-feira, depois Deus julgou aquelas pessoas. Somente Deus testemunhou no Alcorão que as pessoas que eram pescadores, que desobedeciam o dia de sábado, e Deus convertia aquelas pessoas a serem macacos desprezíveis. Mas o grupo dos arabianos desobedeceram o sábado, formaram na sexta-feira. O grupo dos romanos desobedeceram o sábado, formaram o domingo.
Essas estudos são escritas, que estão nos livros. E as pessoas se partimos, seitas e grupos. Cada grupo securaram outras partes. Então, estamos a discutir entre nós, estamos a se ofender entre nós, estamos a lutar entre nós, estamos a se matar entre nós, não estamos a se sentir pena entre nós e não estamos a se considerar entre nós por causa dos livros que escreveram esses satanas. Porque o Alcorão é livro de Satana. Bíblia é livro de Satana. Se fosse que esses livros eram livro de Deus, nós todos deveríamos ser unidos. Mas os muçulmanos que seguem o Alcorão não são unidos, são divergenciados. Existe aí Allah al-Salisuna, Allah al-Mujahidina, Allah al-Qaeda, Allah al-Shabab, Allah não sei al-que, Allah Muhammadia, não sei o que, todos. Mas esses todos pegaram o Alcorão nas mãos. E cada um ofende o outro. Deus é único. Muhammad que lhe fala é único. Mas as pessoas não são unidas. Então, aí mesmo as pessoas que têm boa mente vão descobrir pela graça de Deus que este livro aqui, Alcorão, é livro de Satana, esses arabianos. E esse livro de Bíblia é livro de Satana, esses os romanos. Jesus Cristo é um pilar. O Evangelho de Jesus Cristo não tem no Alcorão nem na Bíblia. Não existe. Eu aprofundei a Bíblia da 1 a 30. Nunca encontrou o Evangelho de Jesus. Primeiro o Evangelho do Novo Testamento é o livro de Mateus. O segundo Evangelho na Bíblia é Marco. O terceiro é Lucas. O quarto é João. O quinto é Atos. O sexto é o Romano. Aí mesmo, aí é ir. Mas pilar é nome de Jesus Cristo. O Evangelho de Muhammad, pilar é Jesus Cristo. Mas lá lhe chamaram Masih Isa ibn Maria. Então, por causa de Muhammad não acreditar em Jesus Cristo que morreu, então fundou o caminho Islã. Para se partir as pessoas que acreditaram que Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou, e Islã as pessoas que não acreditam que Jesus Cristo morreu. Então se partiram, o lado esquerdo e o lado direito. Mas esses que estão ao lado esquerdo não estão unidos e os que estão no lado direito não estão unidos. Então disse que Jesus Cristo não morreu. O outro morreu, disse que foi no céu, há de vir. Vai vir fazer o quê? O morto de Jesus Cristo foi a causa que foi aprofundado no Mateus. O morto de Jesus Cristo, aonde que ele fez para Jesus Cristo ser julgado apenas a morte, é de um termo. Primeiro, foi no Êxodo 20, versículo 12, onde que Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para Deus te dar muitos anos de vida para você viver aqui na terra. O significado, se você não respeita o seu pai e a sua mãe aqui na vida, aqui no mundo, você já não tem vida. E no Levítico capítulo 20, versículo 9, Deus disse que quem vai amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, esta pessoa será julgado apenas a morte. E a própria pessoa será o culpado pela sua morte, porque ele desprezou o seu pai, desprezou a sua mãe. Então Jesus Cristo, por fundamentais do caminho de cristão, primeiro ele desprezou o pai dele. Por quê? A entrada de Mateus, na entrada de Jesus Cristo visita na terra natal, os donos daquela terra diziam a Jesus que este aqui não é o filho de carpinteiro. O significado que Jesus Cristo é um filho de carpinteiro. É onde que ele disse que partiu para a sua cidade natal. Ele começou a ensinar na sinagoga deles e todos ficaram muito admirados e se perguntaram entre si. No Mateus, capítulo 13, versículo 34. Disse que se perguntava entre si que onde ele conseguiu essa sabedoria e esses poderes de fazer milagre. Esse homem não é o filho do carpinteiro?
as pessoas que conheciam a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo desprezou esse o pai dele carpinteiro, se apresentou com os discípulos deles como ele é um filho que foi nascido por Espírito Santo. Então, no Mateus capítulo 10, versículo 37, onde que ele concluiu a dizer que quem ama seu pai ou sua mãe mais que Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecida com Jesus. Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe para você ser favorecido com Deus. Mas quando você quer ser favorecido com Jesus, não pode amar seu pai nem sua mãe para você ser favorecido com Jesus. Se você quer ser favorecido com Deus, tem que amar seu pai e a sua mãe. Aí você vai ser favorecido com Deus. Então, aí mesmo aí, é onde que Jesus Cristo foi designado um morto. Então, onde o gajo que saiu dali foi então no mercado do templo. Tem um mercado lá que chama-se mercado do templo. Esses são mercados. Templo tem várias formas de templo. Tem templos que as pessoas aprendem o caráter. Tem templos que as pessoas aprendem outras coisas. É templo. Templo é templo. Então, esses mercados eram o chamado mercado do templo, que Jesus no templo. Enquanto Jesus entrou no templo, expulsou de lá todos os que compravam e que vendiam coisas e derrubou mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus disse que ele não vem julgar. A escrita aqui mesmo de Marta João disse que é por isso Deus amou o mundo. Enviou o Filho unigênito, ele não veio para julgar, somente para vir e salvar. E todos que querem nele terão vida eterna. Mas o que Jesus fez no templo, ele julgou. Encontrou aí as pessoas a vender. E aquele templo não foi Jesus que construiu. E não conhece quanto dinheiro que custou naquele templo. Ele mesmo, quase no Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus ensina a oração, disse que vocês, enquanto orarem, não façam como os hipócritas que gostam rezar de pé nos templos e nas esquinas das ruas para ser visto pelos povos. Eu digo a verdade a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, enquanto orarem, entra no seu quarto e fecha a sua porta e ora ao seu Deus, que é o seu Pai que não pode ser visto com ninguém. E é o seu Pai que te vê tudo que você faz em segredo e manifestamente. Entra no seu quarto. O significado que as pessoas não podem rezar nos templos. Então, ele mesmo, quando chegou ali no templo, ele então expulsou as pessoas para querer aquele templo ser uma casa de oração. Ele disse que quando orar as pessoas não podem orar nas sinagogas como... Porque o lugar de oração chamava sinagoga. Templo foi o mercado do templo. Então expulsava os que vendiam e que compravam e derrubou as mesas das pessoas que trocavam câmbios e cadeiras das pessoas que vendiam pomba. Versículo 13. Ele lhes disse, as escrituras dizem que minha casa será chamada casa de oração. Vocês a transformaram um esconderijo dos ladrões. Já, porque ali os ladrões estavam só a se esconder, a ter medo de roubar, porque a nação de Israel, quem faz confusão de roubo é condenado. A pena de cruz é crucificado. Então as pessoas ali tinham medo de roubar por ter medo de ser crucificado. Então Jesus Cristo derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar os ladrões a roubar bem. E na verdade naquele dia John roubava, havia festa dos gatunos, por conferir que Jesus Cristo semeou. Então Jesus Cristo foi capturado, foi carcerado. E lá encontrou mais os 4 gatunos. 3 gatunos, com Jesus Cristo foi 4 gatunos. E no dia da crucificação, o rei tirou todos os gatunos, colocou fora, na presença do povo, porque a costume do rei soltava uma pessoa, que escolheva o povo, que nós queremos soltar fulano, hoje o resto vai ser crucificado. Então foi soltado Barrabá, que o povo dizia assim. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem.
Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás. E prenda este homem. Sim, solte Barrabás. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Você, açoitem-no! O que você está esperando, Pilatos? Ele é Jesus! Por que vocês o atormentam? Soltem-no! Ele é o Messias! Ele não fez nada! Levante-o. Mas continuaram a gritar bem alto para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos condenou Jesus à morte. Soltou Barrabás, o homem que queriam, o que havia sido preso por tumulto e assassinato, e entregou Jesus para ser crucificado. Afastem-se! Afastem-se! Saia! Quando as pessoas dizem que caminho é que é a vida e o caminho de verdade. No Mateus capítulo 26, versículo 36, a cabeçada disse que Jesus ora sozinho. Deus ora. Afinal, oração vem através de o quê? Deus vai orar para quê? Se Ele é Deus. Deus, o seu é desígnio. Nós é que temos direito de orar para Deus. Deus não tem direito de orar, mas Deus vai orar para quê? Ele apresentou com as pessoas, ele com Deus são um. Depois aqui vem Jesus, ora sozinho. Vai orar o quê? A oração diz assim, 36, Mateus capítulo 26, versículo 36. Diz que depois disso, tanto Jesus como seus discípulos foram para um lugar chamado Getsemani. E lá ele lhes disse, sente-se aqui enquanto vou até ali adiante para orar. 37. Jesus levou junto Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Depois ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Deus esse. Sentiu uma tristeza grande e aflição. Aflição, o significado que é uma apertação que você foi apertado que não tem como para se definir com aquela coisa. Disse que então lhes disse, estou tão triste e mesmo sinto como se estivesse morrendo. Fique aqui e vigie comigo. 39. Diz que ele foi um pouco mais adiante e se ajoelhou e orou, dizendo, meu Pai. Ele com Deus são um. Mas aqui diz que meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice de sofrimento de cruz, para eu não ser crucificado, por não seja feito o que eu quero, mas sim o que você quer. Que mais? Que mais? Se ele com Deus são um. Agora, como que aqui vai dizer que não seja feita como o que eu quero, mas o que você quer? Ele disse que ele com Deus são um. Agora disse que da maneira... Aqui mesmo disse que meu Pai, se for possível, aí já, para ele já não tem que, se for possível, afaste de mim este cálice de sofrimento de cruz, para eu não ser crucificado, por não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Que então?
Versículo 40. Depois voltou para onde os 3 discípulos estavam e os encontrou dormindo. Então disse a Pedro: será possível que você não consiga vigiar comigo nem ao menos por uma só hora? 41. Vigia e ore para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. 42. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se não for possível que este cálice de sofrimento seja afastado de mim, seja que eu beba, que seja feita a sua vontade. Lembra daqui? Esse é o assunto de cruz. Se na verdade o Senhor decidiu para eu ser crucificado, eu vou receber isso, mas não é por minha permissão, somente pela sua permissão. Já aqui, aquela palavra dizer que eu com Deus somos um, aqui já há uma separação, que se identifica-se que Jesus com Deus há uma separação dentro dessa oração. Mas isso aí vem com os insensatos, não os insensatos que podem vir compreender essa explicação. E voltou para onde os 3 discípulos estavam, os encontrou novamente dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Numa de que queria dormir, mas por causa do pensamento de cruz, ele já não conseguia de dormir para chorar na presença de Deus, para ele ser perdoado. Então as pessoas dizem que Jesus veio morrer no cruz para o sangue dele lavar o pecado dos pecadores, mas aqui Jesus estava a recusar, a dizer que esse morto aqui não é pela minha vontade, somente pela vontade de Deus. Jesus se tornou a se afastar dele e foi orar novamente, repetindo as mesmas palavras. Lá no Mateus capítulo 6, versículo 5, ele disse que orando não faz repetições como os que não querem. O nosso Senhor, eles pensam que por causa das suas muitas palavras, Deus os ouvirá. Mas aqui Jesus amanheceu uma noite inteira repetindo as palavras. Nas sinagogas as pessoas não amanhecem, mas Jesus Cristo ofendeu as pessoas das sinagogas para se pôr como ele é, que é maior. Depois ele voltou para onde os discípulos estavam e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhe, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos embora. O traidor está chegando. Esse é um Deus poderoso, mas amanheceu uma noite inteira, fazer oração, e a oração se dividiu, já ele é com Deus aí. Que se eu vou ser crucificado, não há de ser como a minha vontade, somente com a sua vontade de Deus. Mas na pregação ele disse que ele com Deus são um. Então como que vai surgir mais a vontade? Mas aí ainda mais os cegos não compreendem. Eu disse que Jesus Cristo trabalhava por 3 partes: parte carnal, parte espiritual e parte como Deus. Isso. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás. E prenda este homem. Sim, solte Barrabás. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Você, açoitem-no. O que você está esperando, Pilatos? Ele é Jesus! Por que vocês o atormentam? Soltem-no! Ele é o Messias! Ele não fez nada!
Levante-o. Mas continuaram a gritar bem alto para que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos condenou Jesus à morte. Soltou Barrabás, o homem que queriam, o que havia sido preso por tumulto e assassinato, e entregou Jesus para ser crucificado. Afastem-se! Afastem-se! Saiam! Então, depois dali, de ele fazer essa confusão, de derrubar mesa no mercado com o seu grupo, porque este homem, quando ele chegou lá no mercado, do modo como que ele se apresentou no Mateus capítulo 20, capítulo 15, versículo 24, Jesus ia dizer que eu fui enviado somente com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus foi enviado por povo perdido de Israel. Então, o Muhammad também foi um dos povos perdidos de Meca, e que acreditou em Cristo por língua árabe. Ele lhe chamou Masih Isa ibn Maryam. Enquanto Jesus pregou na pregação dele, no Mateus capítulo 10, versículo 34, a palavra disse que divisões por causa de Jesus, não vê uniões por causa de Jesus. Então a palavra diz assim, que vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito. Eu vim para fazer com que estas coisas de conflito aconteçam. O filho ficará contra o seu pai. A filha... Então, Jesus com aquelas duas pessoas que não são conhecidos com nome, foram crucificados. Foi 3 pessoas que foram crucificados, como os malfeitores da Israel, que o próprio povo testemunharam para aquelas 3 pessoas ser crucificados. Agora, aí eu não estou a entender o que os cristãos e muçulmanos estão a defender sobre o assunto de Jesus. Isso são uma das programas, só que as pessoas viram que aqui, se nós já vamos construir igreja, lhe levar esse homem aqui, lhe colocar como era um malfeitor magiáticos, muitas pessoas vão ficar precipitadas, já vamos ficar a cobrar para a gente conduzirmos a nossa vida. É o que se trata no Islã e cristão, a vender o nome de Jesus Cristo, e os muçulmanos a vender o nome de Masih Isa ibn Maryam, a referir esse. Então Jesus no Mateus capítulo 15, versículo 24, disse que ele foi enviado somente com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, todos os perdidos, pecadores, Deus deles é Jesus Cristo. Muhammad, esses os arabianos, Deus deles é Jesus Cristo. Ainda mais os arabianos que acreditaram em Jesus Cristo 100%. Os cristãos acreditam em Jesus Cristo 70%. Os arabianos, nem o morto de Jesus Cristo, ele disse que não morreu. Deus não morre. Então eles estão a semear conflito de ameaçar as pessoas no mundo para ser adorar a campa de Muhammad, por causa de Muhammad não acreditar em Jesus Cristo que morreu, e desmodificar o nome de cristão, chamar Islã, Jesus Cristo lhe chamar Masih Isa ibn Maryam. Então o campo dele é Kibra. Esse que está lá em Meca. Então as pessoas têm que amaldiçoar sua raça própria nativa, se licenciar no Islã, aprender árabe, para você ir cada anualmente ir cruzar com esse campo de Muhammad, dizer que alô, eu sou um dos perdidos que amaldiçoei minha raça, glorifiquei essa vossa raça dos arabianos por causa de Muhammad chamar Jesus Cristo Masih Isa ibn Maryam, e por causa de Muhammad não acreditar que Jesus Cristo morreu. Então eu estou a ver que eu sou um dos crentes que creem esse Muhammad, por causa dele, se partir do nome de cristão e Islã, por causa de cristão acreditar que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, foi no céu, mas Muhammad disse que Jesus Cristo não morreu, mas sim foi no céu. Então o campo dele é Kibrat. Então depois do Umur Kiyama, quando vai se morrer, se ressuscitar, as pessoas vão ficar na campa de Muhammad, esperar Muhammad levantar, para vir e acompanhar com Jesus Cristo, dizer que esses são um grupo que eu apanhei lá na terra, que eles não acreditaram que Jesus, que você morria, que você é vivo. Então Jesus Cristo para salvar
os grupos do Islã, e cristão vai ser salvado, não sei a segunda parte, por enquanto a primeira, mas por um ínfimo de fé de acreditar que Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou, depois foi no céu. Mas Jesus Cristo, pela escrita, foi um dos malfeitores. Desobedeceu o mandamento de Deus de respeitar o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de vida para viver. Jesus Cristo aprofundou o grupo a dizer que quem vai amar, respeitar a mãe dele ou o pai dele mais que Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecida com Jesus Cristo. Então, se você respeitar seu pai ou sua mãe, o favorecimento seu vai ser de Deus. Então, quando você não respeitar isso, então você vai levar favorecimento de Jesus Cristo. Então, por procurar a misericórdia de Jesus Cristo, é preciso você entrar na igreja ou na mesquita para você rezar em nome de Jesus Cristo na igreja, Masih Isa ibn Maryam na mesquita. Então, Masih Isa ibn Maryam não morreu. Jesus Cristo morreu. Isso então é que é a palhaçada que foi construído na religião. Então, Muhammad, Mateus, João, Marco, esses todos são postos da entrada dos perdidos para vir adorar Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado com as ovelhas perdidas de Israel. Então, todos perdidos, Deus dele é Jesus Cristo. Os pecadores. Controla lá bem. Entre grandes pecadores aqui no mundo, são cristãos e muçulmanos. Não existe mais. O resto são pecadores. São esses que estão a entrar lá no governo e estragar. E são esses que estão a fazer oração dessa maldição que nós estamos a receber, não se entender. Então, no fim do jogo, o presidente pode entrar aqui, trabalhar para o povo. Mas o povo vai ficar aqui a amaldiçoar o presidente, a insultar e a abusar e a dizer que você não faz nada, é uma merda. Quem é nada? Muhammad, que testemunhou Jesus Cristo não morreu. Quem é nada? É Mateus, que testemunhou Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou e foi no céu. É que são nada. Mas o que eles fizeram para que disse que é um fé? Se você recebe aqui pão, se você entra lá no hospital, está a apanhar medicamento, quem cura é Jesus Cristo. Não é Jacinto Filipe Nunes. Então, dali mesmo, Jacinto Filipe Nunes tem direito de dizer que afinal eu aqui não estou a fazer nada. Fazer bem, fazer mal é a mesma coisa. Dali mesmo a pessoa vira coração. Nós é que estamos a mandar o presidente ser mau. Mas Deus enviou esse Jacinto Filipe Nunes para ser nosso rei, para ele nos controlar as nossas necessidades. Mas nós viemos como somos malucos, mortos nas nossas memórias. Estamos a deixar agradecer a Deus com aquele que está a fazer benefício conosco. Estamos a agradecer o malfeitor que fez merda com os próprios nativos dele. Até os nativos deles ficaram cansados com aquele corruptor. Até ele pegar e crucificar. Mas nós estamos a construir igreja e mesquita para vir adorar esse malfeitor aí. Quer dizer que esse é Deus. De tudo que aconteceu não é ele. Somente as pessoas fizeram isso com inveja. E todos aqueles que estão a acreditar que ele morreu são os invejosos que não querem Cristo. Então, esses livros aqui são livros de Satã. Esse livro aqui pode vir se defender o caminho de Deus e o livro de Moisés. No Antigo Testamento. Essa Torá de Moisés que estão nesse livro. Mas o resto de Moisés para ir à frente, todos são Satanas. Até para vir encontrar esse Alcorão aqui. São Satanas. Muhammad é um dos diabos. E por isso vai encontrar todas as pessoas que estão a seguir que aí são pessoas corruptas que não compreendem a verdade. Nem pelo menos pensar o pensamento dele. Não pensa como pessoas. Você falar a verdade é quase para te matar, a dizer que você está a ofender. Só mais nada. Mas Muhammad foi um cristão que pregava a palavra de Jesus Cristo lá em árabe e desmodificaram o nome de Jesus Cristo e chamaram Masih Isa ibn Maryam. E ele acreditou em Jesus Cristo como um filho de Deus, um Deus 100% que Deus não morre e não morreu. Essa é a fé de Muhammad. Esse é o que se diz aqui, Islã. Então, essas Bíblias aqui só tem um livro de Antigo Testamento, esse de Tourates, a Torás de Moisés, e que é livro de Deus, que ele entregou a Moisés, que nós um pouco podemos seguir esse livro, a gravar esses 10 mandamentos,
rezarmos a Deus, cada um onde que ele está, respeitar esse mandamento, nós já vamos ser unidos. E fazermos oração, até esse presidente nós já vamos lhe ver como é pessoa. Mas agora nós estamos a lhe ver ele como um animal. E não é ele só. Mesmo passar esse Yusuf Mumadi Dernam, nós já vamos lhe gostar dele porque não está no poder. Basta passar no poder. Ele também vai virar coração, porque a oração que está na igreja, na mesquita, é de conflito. Não é de paz. O Yusuf Mumadi vai passar aqui, vai ser leão. Jacinto Filipe Nunes passou aqui, agora já está sendo considerado como leão. Vai passar aqui a Aires, vai ser considerado como leão, porque quem é nada é Muhammad que chamou Jesus Cristo, Masih Isa Ibn Maryam, e quem é nada é Jesus Cristo que disse que quem ama seu pai ou sua mãe mais que Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecida com Jesus. Esses é que são nada. Então, entre nós aqui, ninguém que vai ser nada aqui. Não entre nós que estamos a entrar na igreja ou na mesquita. Se ofendemos é entre nós. Cada um aí. Nós estamos juntos. Cada um aí entre nós aí. Nós estamos juntos. Essa é uma revelação que Deus revelou-me para verificar, a descobrir esse segredo aí. É por isso que eu voltei. Eu na Bíblia conheço a Bíblia da 1 a 30 do que pastor que construiu a igreja. O Alcorão, eu conheço o Alcorão da 1 a 30 do que Sheikh que construiu mesquita. Eles têm direito de me ofender a mim por sentir vergonha, porque eu estou envergonhado. O que se trata na mesquita é feitiçaria de Tawhid. E aqueles animais que estão a decorar a eles no tempo, não sei, de Mauridi, no tempo, não sei, de Eid al-Fitr, aqueles animais são feitiças das pessoas próprias, clientes da mesquita, é que estão a matar. Aqueles mesquitas que são grandes, que tem muitos crentes, é que tem grande nameta que mata muitas famílias. Então aqueles animais já dividem nessa mesquita pequeninas para feitiçar esses caberebueiros. Outro carne você come mesmo a sentir sabor de você. Sim, cabrito, mas que tipo de cabrito é esse? Não cheirar bem. Deve saber que tem ali a limundiara batesabito que desmotifica a pessoa a ser cabrito. E essa feitiçaria eu já passei. Conheço, da 1 a 30. Ninguém me engana. No Islã trata-se feitiçaria só. E você não compreender bem feitiçaria, você nunca vai dirigir mesquita durante os 40 dias. Você. Mentira. Mentira. Quem dirige a mesquita, mesmo você ouvir que essa criança aqui tem 25 anos, John, não se aponta dedo esse. Vai te envergonhar. Esse é feiticeiro de feitiçaria Tawhid. Esse é o que se trata no Islã e na mesquita. Não há nada de salvação aí. E mesquita, para encher muitas pessoas, é preciso você fazer na meta. Mesquitas. Eu conheço o que é mesquita. Da 1 a 30. Eu conheço mesquita não é por passar só. Eu conheço por fundamentais da mesquita e igreja. Não me fala ninguém. Mas eu se retirei. E eu, para se retirar, quase eu era para ser matado no meu grupo. Eu disse que isso aqui não faz parte de salvação. Isso aqui é extraviação. Eu se tirei. Então essas cerimônias de animais, esse é Al-Kaaba, esse é Al-Kaaba, esse é Al-Kaaba, esse. É que é posto de feitiçarias islâmicas. Os que estão a ser precisados lá na peregrinação são sheikhs que têm mesquita grande aqui. Que estão a fazer feitiçaria, então estão a sair aqui e ir lá para levar uma própria feitiçaria desse Abraão e esse Muhammad. Ali só tem 2 Al-Kaabas, campa de Muhammad, campa de Abraão e campa de Ibrahim. Campa de Abraão e campa de Muhammad. Então, feitiçaria grande está lá. Você aqui tem que aprender essa feitiçaria aqui. Para você ser um tronco, é preciso você ir lá. Carregar então troncos. E muitos desses sheikhs aqui, quando morrem aqui, se mortificam de ser porco. O meu tio morreu, mas o dia que morreu se desmortificou o corpo dele, ser porco, a cabeça dele ser porco. Ele era o que você se te dizer que esse sol aqui, de amanhã você não há de ver, totalmente você não via. Não se apostava. Mas o dia que morreu, ele só foi desmortificado o porco. E ele foi em Maca 3 vezes. Tem um sheikh lá, chama-se Al-Ali.
bin Ali, era um Al-Hijr. Já foi lá em Meca quase cerca de 7 vezes. E ele também, no dia que foi morrer, foi desmortificado macaco. Macaco, pessoa a morrer, ser desmortificado macaco, pessoa já dizer que ei, vamos lá entrar. E entraram o dia seguinte e encontraram campa vazia. E a pessoa lá dentro já saiu. Eu já assisti esse jogo. Eu ouvi dizer. Esses muçulmanos, esses xerres, esses totalmente se reconhecem, esses se reconhecem, esses que e nós não vamos entrar no Jannat. Todo muçulmano, próprio muçulmano que não sente vergonha, te fala que Johnny, é a minha conta que estou a comer de vez. É por isso que você entra na mesquita, reza, tira todas as ofertas, mas morreu e no seu enterro você tem que pagar para xerres fazer oração na tua campa. No dia esse de marmotos, de Sadaka, chamar xerre cobra de vez. Não há nada que faz aí para confiar no dia do Umar Kiyama, vai ser pago aonde? Kiyama, qual é Kiyama? Dia do juízo, aqui é onde estamos, é onde? Se aqui é no jardim, aqui é no inferno, quem está queimado aqui? Aqui estamos a viver, estamos a trabalhar, estamos a se alimentar, estamos a se multiplicar, estamos a conduzir viaturas, não sei o que tudo. Ninguém chora aqui por causa do inferno. Mas é a partir daqui é onde que nós vamos. Lá é onde que há o inferno. O morto daqui diretamente você será lançado no inferno. Todos esses que morreram aqui foram tirados. Jardim é este. Basta você cometer erro aqui, morrer aqui, você já foste tirado aqui. O assunto é do inferno. Jardim é esse. Não há mais outro jardim. Então nós aqui estamos a morrer porque cada um aqui quer o mandamento, cada um quer ser ele mais que Deus. Você basta ter magia, quer acumular grupo para te adorar você. Você basta ter riqueza, quer acumular grupo para te adorar você. Você basta ter estudo, quer acumular grupo para te adorar você. Você basta ter, pronto, todos nós aqui esquecemos que aqui há Deus. Você vai ler a Bíblia, basta ler a Bíblia, você é mais que Deus. Você leu o Alcorão, basta ler o Alcorão, você é mais que Deus. Você conseguiu capinar uma machamba, colheu muitos produtos na sua casa, você é mais que Deus. Você casou uma mulher bonita, você é mais que Deus. Você tem muitas crianças, você é mais que Deus. Você, pronto, aqui nós esquecemos aqui que há Deus. Então, ficamos a se esquecer depois de ser tirado aqui. Aonde que cava cova, essa terra aqui é tampa do inferno. Tá a sua arma cai para lá. Muhammad é um dos paulados, Jesus Cristo é um dos paulados. Aqui um pouco nós podemos respeitar Moisés. Moisés é que trouxe a palavra de verdade. Mas Jesus Cristo e Muhammad, eles são extraviadores que vêm para extraviar o mundo. A paz e misericórdia esteja conosco. Esteja conosco para sempre. Amém.